patrocínio, de forma equivocada a liderança que ocuparam, dizem que nós temos restrição ao dia 13 de maio de 1888. Nós temos crítica à forma e até ao conteúdo, mas para nós é uma data histórica, porque essa data marcou o fim da escravidão no Brasil, que foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E lá estava presente a capoeira. Nós, por equívoco, na transição entre a monarquia e a república, tivemos a capoeira transformada em crime. Mas nós resistimos, fomos à luta política, e foi o presidente Getúlio Vargas, político, que retirou do Código Penal, através da nossa luta, a capoeira na década de 30, através da bela demonstração do mestre Bimba. E assim nós chegamos até o dia de hoje. A nossa ideia é dizer o seguinte ao Padilha, ao reitor, ao Claudinho, ao Paulinho Jamé: nós vamos participar do processo político em curso no nosso país e no nosso estado, mostrando para as pessoas e para a comunidade que nós temos opinião, nós temos consciência e temos proposta, e queremos que os candidatos que se apresentem para governar o estado de São Paulo considerem as nossas opiniões, propostas e anseios. Nesse sentido, nós ficamos felizes com a presença de vocês e passamos com muita alegria e felicidade a palavra ao nosso anfitrião, o reitor José Vicente, porque nós sabemos que mais cedo do que muita gente pensa, a Faculdade dos Palmares irá acolher aqui um curso de capoeira para que mestres capoeiristas sejam especialistas na arte de educar, de formar e de reproduzir essa bela arte e luta que tem mais de 3 séculos de existência. Uma salva de palmas aqui para a faculdade e para o reitor da Vicente. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero saudar cada um dos senhores da capoeira na pessoa do nosso capoeirista emérito, né, que aqui junta-se à mesa. Eu quero saudar esse evento na pessoa do nosso estimado amigo Jairo Júnior, e quero saudar, né, a alegria desse encontro na pessoa desse amigo comum, desse amigo de muitas batalhas, de muitas lutas, e desse amigo de ideais e de utopias, que é o amigo Antônio Padilha. Eu quero, em breves palavras, dizer primeiramente da nossa satisfação de poder sediar essa conversa, esse encontro na nossa casa de ensino. E a nossa casa de ensino e esse encontro, como os senhores já viram pelas palavras do Jairo Júnior, tem tudo a ver. Nós somos complementares, né? De modo que fazer essa conversa, essa discussão na Zumbi dos Palmares, além de qualificar a nossa instituição, seguramente se faz a conversa no local adequado. Eu estava comentando com o nosso queridíssimo ministro Padilha, de que não estamos aqui por acaso. Nós, na trajetória, precisamos sempre fazer a luta, a boa luta, e aqui também esse ambiente foi um espaço de lutas e de conquistas desse tema negros e, por conseguinte, da própria capoeira, porque aqui os negros não entravam até muito pouco tempo, e foi justamente uma ocorrência em que um grupo de jovens negros foram expulsos aqui do antigo Clube de Regatas Tietê, que deu início à grande passeata de criação e instalação do movimento negro unificado. E a partir da instalação do movimento negro unificado, todas as trincheiras de luta em defesa da valorização do negro e também de combate a toda forma de discriminação racial. De modo que nós estamos em casa.
E se não bastasse isso, talvez um outro aspecto simbólico importante, ministro Padilha, é de que o conhecimento é um conhecimento que sempre foi e cada vez mais ele está integrado, de modo que o conhecimento formal e sistematizado e o conhecimento oral e informal, eles cumprem papéis relevantes, mas eles são a face da mesma moeda. Então nós precisamos compreender isso e o espaço do conhecimento sistematizado precisa ser cada vez mais um espaço dos demais tipos de conhecimento, inclusive esse conhecimento trazido pela capoeira, que tradicionalmente é mais oral, é mais informal, é mais interação. E por fim, dizer que a própria Zumbi dos Palmares é talvez uma expressão da luta, da utopia e da possibilidade da capoeira, que aqui traz uma reivindicação justa. Nós também tínhamos um sonho, há 15 anos atrás, que era ter uma instituição de ensino superior que pudesse valorizar as nossas coisas, que pudesse qualificar o nosso histórico, que pudesse contribuir com a diversidade e a inclusão de jovens negros em todos os canais da sociedade, e nós pensamos uma universidade. E 15 anos depois já estamos aqui, há 12 anos, comemorando passos importantes, conquistas importantes e consolidações importantes. De modo que a capoeira seguramente vai ter sorte, porque está num ambiente pé quente, vai ter sorte porque tem para lhe auscultar um brasileiro, um cidadão, um indivíduo com uma sensibilidade extrema, um indivíduo que sabe tudo da nossa luta, da nossa trajetória e que sabe das injustiças, das desigualdades e dos tratos totalmente inadequados com que esse tema foi tocado ao longo de todos esses anos. Mas sabe também que quando houve um governante interessado em juntar-se ao negro para fazer a mudança, para fazer a transformação, em menos de 10 anos nós saímos, senhor ministro, de 2,1 de jovens negros no ensino superior para 17% de jovens negros no ensino superior, seja pelo ProUni, seja pelo FIES, seja pelas cotas das universidades. Nós, no início da nossa luta e do nosso trabalho por acesso à educação, nós discutíamos e pedíamos 20% de cotas das universidades públicas e 10 anos depois da luta e da recepção desse grande brasileiro, que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os negros chegaram a 1 milhão de jovens negros nas universidades e a cota, que era de 20, hoje universalizou-se e, para algumas situações, como é o caso da Bahia, porque agora o fundamento é a representação local, então nós teremos cotas de 80% de negros nas universidades públicas. De modo que sempre, quando houver disposição e vontade de fazer a mudança se põe como eficaz e eficiente. E sempre que houver o político, o gestor interessado em juntar esse sistema, o tempo ele se diminui amplamente. De modo que, de novo, agora nas nossas mãos está a possibilidade de atender os reclamos de uma parcela extraordinária da população de São Paulo, atender os reclamos de uma área de intervenção social extraordinária, que traz o símbolo da resistência, da luta e da resiliência, mas está também a possibilidade de permitir que definitivamente os negros e a capoeira façam parte de um programa de governo que tenha como fundamento não só valorizar, mas resgatar as grandes dívidas do passado com esse tema. E ao final, nós queremos dizer da nossa alegria institucional e da minha alegria pessoal. Primeiro, por receber na nossa casa, faz tempo que essa visita estava sendo construída, mas fundamentalmente da possibilidade que tive ao seu lado de ver qual é a postura, quais são os fundamentos e que os valores o tocam na sua construção profissional, política e pessoal. Então, fosse o nosso conselhão, não é? E fosse incluso o Ministério da Saúde, nós pudemos ali conhecer um competente profissional, conhecer um grande aliado e conhecer um político sensível
que sabe da sua história, da sua trajetória e que tem um olhar de justiça para os temas e para aquelas pessoas que compõem esse nosso bem Brasil. Seja muito bem-vindo a Zumbi dos Palmares e nós teremos muita satisfação em outra oportunidade também recebê-lo, aí sim, numa conversa com a nossa comunidade acadêmica. Eu vou pedir tanto ao senhor quanto ao Zaire minhas escusas, eu me preparei para outras atividades também depois desse trabalho, então eu vou me retirar, mas eu quero que vocês todos sintam-se em casa, tenham um bom trabalho e tenham a Zumbi dos Palmares como também uma conquista da capoeira e um espaço para que a capoeira possa ser cada dia mais qualificada. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos imensamente as palavras do nosso reitor, dizendo o seguinte: nós vamos apresentar ao Alexandre Padilha e a todos os candidatos a governador do Estado de São Paulo, governador, a nossa proposta, nossa carta, nossa reivindicação, que ele não vai receber agora, porque ela vai ser fruto do nosso debate quando eles... A conferência vai decidir o conteúdo, não é isso, vereador? O conteúdo desta carta compromisso. Fui alertado aqui pela crise, mas eu estou vendo aqui também o meu amigo Antônio Mentor, deputado estadual, pedi para ele vir até a mesa aqui. Vem aqui, rapaz. Vem aqui. Se você não vier aqui, eu vou pegar o pernilongo e o moto, nós vamos dar umas pernadas em você lá. Então já tá. Ameaçou, cara. Eu queria aproveitar aqui o Mentor dizer que o pessoal da capoeira americana, Santa Bárbara, Luizão, Mota, Pernilongo, infelizmente hoje trabalha, tem aulas hoje, por isso que não pode estar presente. Dizer aqui, Padilha, nós temos 3 pontos principais da nossa carta, dizer aqui para vocês. O primeiro deles, diz respeito ao apoio à luta pela criação e regulamentação da profissão capoeirista. Nós sabemos que o governador, isso é matéria do governo federal e da Câmara e do Congresso. Mas sabemos que o governador, com a força do Estado de São Paulo, pode apoiar politicamente essa luta e pode nos ajudar muito. Esse projeto, há um projeto de lei de tramitação do Congresso, que está na comissão mista do Senado e Câmara, sendo relatada pela senadora Liz Tamar, do PSD da Bahia, e esse PL, projeto de lei 3109, que foi, na sua origem, proposto pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, que propôs, mas quem redigiu foi os capoeiristas. E após isso, foi apesado no substitutivo, trabalhado por nós, na figura do deputado Carlos Aratini, que apresentou o substitutivo, que está em debate nessa comissão do Senado, cuja audiência pública nós tivemos na outra quarta-feira. Então, a nossa primeira reivindicação é apoio a essa luta, porque assim nós achamos que haverá um resgate econômico, social, cultural e histórico com relação a esse legado da capoeira em nossa pátria e nossa história. É isso, né, Renato? Segundo, nós gostaríamos que o candidato a governador do Estado de São Paulo construísse, junto com a Assembleia Legislativa futura, cujo deputado estadual aqui, Antônio Mentor, sabe bem disso, a inclusão e indicação da capoeira nas escolas. Foi um projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia, apresentado na origem pelo deputado Nivaldo Santana,
representado pelo deputado Pedro Bigar, que hoje é prefeito de Jundiaí, e que foi vetado pelo atual governador do estado de São Paulo, sem nem uma comunicação, sem nenhum bilhete, mestre Binati, nenhum telefonema, nenhum recado, foi apenas vetado sumariamente. Então nós lutamos e chegou, por isso a importância de termos governadores que se comprometam com a luta que nós desenvolvemos, que nada mais é do que a luta do povo e a luta da população negra. Então esse é o segundo pedido e reivindicação que nós fazemos. O terceiro é a orientação para que as secretarias de Estado, de Esporte, Cultura e Educação produzissem em conjunto um plano estadual da capoeira que pudesse contemplar e orientar a ação dos capoeiristas do poder público no estado de São Paulo, no sentido de produzir, por exemplo, um campeonato estadual de capoeira, bienal, a cada 2 anos, que tivesse origem nas escolas e na universidade e culminasse com um grande fecho aqui no estado de São Paulo, porque nós poderíamos, assim fortaleceríamos, Alexandre Padilha, os grupos e as entidades que assim entendem e praticam a capoeira como esporte. Nós gostaríamos também de contemplar um plano como esse, aquelas pessoas que utilizam a capoeira como elemento cultural que ela é, como a musicalidade, como a dança, e mesmo a modalidade da capoeira agora, que deve ser assistida por esse plano. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de incentivo, de recursos. Nós queremos autonomia, mas por que não pode ter uma lei? Por que não pode ter um fundo estadual de esporte e cultura que reserve uma parcela deste recurso público para incentivar a capoeira? Então são os 3 elementos principais da nossa carta, do nosso pedido e da nossa solicitação: capoeira profissão, capoeira nas escolas e incentivo público para a prática de capoeira. Nós vamos criar e queremos criar a Semana de Capoeira no estado de São Paulo, como tem em Osasco, como tem em Americana, como tem em Guarulhos, como tem em Campinas. Semana de Capoeira é uma semana em que todas as atividades capoeiristas do estado sejam difundidas e divulgadas pelo poder público. Isso faz parte das políticas públicas que nós reivindicamos. Dito isso, que são os 3 principais elementos da nossa reivindicação, eu passo a palavra ao companheiro e amigo, candidato a governador do estado de São Paulo, Alexandre Padilha. Deixa eu notebook aí, meu boleto. Quero ver porque nesse notebook do meu boleto hoje. Tem foto de mulher pelada. O que você vai comprar no notebook? Queria dar um grande abraço a cada um de vocês. Bom dia a todos, bom dia a todas. Já saudar aqui em nome do nosso reitor, o professor José Vicente, agradecer mais uma vez a Universidade dos Palmares, poder abrir as portas para mais uma atividade que reforça a cultura, a tradição, fortalece cada vez mais o povo negro, tudo que nós aprendemos nos antepassados do nosso país. Quero dar um grande abraço ao meu amigo Jairo Júnior. Ele lembrou aqui que o mito da época de 92. E ele tem uma vantagem, ele não precisa nem pintar o cabelo dele, porque não fica branco. O meu que eu ganho uma barriga, vai ficar careca, viu? Vai ficar careca abaixo. Eu já estou com a barriga, ele não tem barriga para jogar capoeira. Eu já ganhei barriga, já ganhei cabelo branco. Ele lembrou da época de 92, uma grande luta, os mais jovens. O Jairinho explicou aqui, o pessoal, os mais jovens, nem sabe do que estava falando. Certo? Faz mais de 20 anos já.
Certamente tem gente que não era nem nascido na época, ou quando os jovens saíram nas ruas, a gente era a liderança da juventude nessa época, de forma muito democrática, só se manifestando nas ruas de forma pacífica, sem usar da violência, sem quebrar nada, sem atacar o patrimônio das pessoas, sem queimar ônibus, sem queimar pneu, só de forma democrática, defendendo as nossas opiniões, mostrando a cara, sem usar máscara, mostrando o nosso rosto, a nossa cara, nós conseguimos tirar o presidente da República do país, fazer um impeachment do presidente e com isso ter alcançado a democracia do nosso país. Quero dar um grande abraço do Jameli, eu corintiano já sou filho do Jameli, um grande abraço do Jameli, grande abraço do deputado estadual Antônio Mentor, grande deputado não só da região americana, mas na Assembleia Legislativa defende bastante o tema do esporte, o tema da cultura, o tema da comunicação. Então, a gente estava no encontro dos bloqueiros, né, junto com o presidente Lula. Dar um abraço ao Claudinho, que além de representar o deputado Vicente Cândido, outro grande defensor da causa da justiça do povo negro, o Claudinho é responsável hoje de fazer parte do grupo prepara as propostas de programa de governo que nós vamos apresentar a partir de julho e agosto para a sociedade. Em nome do mestre Pinar, saudar todos os mestres e as mestras, que as mulheres estão começando a ocupar cada vez mais o seu papel, os mestres e as mestras de capoeira estão aqui junto conosco. Dizer que quando o Jair me pediu para eu vir aqui, fez o convite, eu fiz questão de vir, e ele falou o seguinte: ó, isso aqui é uma conferência, uma organização dos mestres, uma proposta ao longo do dia, você vai lá muito mais para ouvir os compromissos, ouvir as propostas, e não quando o pessoal fala em conferência, em congresso, você pensa que eu tinha que vir até descalço aqui com a roupa, já tentando fazer um espaço aqui de capoeira, não mesmo? Eu pensei em te vir aqui, e ele falou assim: ó, isso aqui é uma construção do que nós estamos fazendo, fortalecendo esse movimento, são representantes de várias regiões do nosso estado de São Paulo, e a expectativa que nós temos é que você firme um conjunto de compromissos. Eu estava comentando com o Jair que nós já se antecipamos a isso, fazendo uma coisa que o PT nunca tinha feito, Jair. Desde fevereiro, nós começamos a circular cada região do nosso estado de São Paulo, região por região. Essa semana nós estávamos na região de Itapeva, e ontem, durante o dia inteiro em Sorocaba, terminamos ontem 10 da noite na região de Sorocaba. Cada região a gente faz questão de se reunir com empresários, com trabalhadores, com as universidades, com representantes da cultura, e sempre é obrigatório ter uma reunião só com o povo negro, para a gente poder discutir os temas da população negra. Já fizemos reunião em Campinas, na Fazenda Roseira. Quem for de Campinas, quem é da região de Campinas, conhece a importância da Fazenda Roseira para a defesa de todas as regiões de matriz africana. Fizemos encontro em Carapicuíba, na região de Osasco toda, encontro em Carapicuíba com o pessoal da capoeira, com os mestres da capoeira, e lá assumimos um conjunto de compromissos da capoeira. Fizemos encontro com o pessoal do hip hop. Aqui na cidade de São Paulo, na periferia, já fomos com saraus literários, na Cooperifa, no Pombas Urbanas, onde jovens da periferia de São Paulo estão se reunindo para fazer cultura, falar de poesia, fazer música, com isso movimentar o dia a dia da cidade. Embora eu seja morador da Bela Vista, ainda não fui ainda na quadra da Vai Vai, porque está sempre lotado, virou um acontecimento ali a quadra da Vai Vai. Toda vez que vai lá no ensaio está lotado, vou arrumar um dia lá para a gente poder ir lá, eu e minha companheira Tássia, por conta da importância de debatermos no estado de São Paulo as políticas de igualdade racial. O reitor José Vicente falou aqui dos avanços que nós tivemos no governo do presidente Lula sobre isso. Vocês ouviram o que ele falou. Era menos de 5% o número de jovens negros que entravam na faculdade, na universidade, antes de começar o governo do presidente Lula, e hoje já chegou a 17%. Ou seja, nós queremos que cresça cada vez mais. Eu estava na quinta-feira lá no município chamado Curi, lá na região de Itapeva, no Borboleto. Fica lá na região de Itapeva, você pega a Raposo Tavares e vai, uma
hora você chega lá, 5, 6 horas, andando naquela região. E eu fui visitar uma universidade pública federal, criada pela prefeitura, uma das regiões mais pobres do nosso estado de São Paulo, uma das regiões do interior mais pobres do nosso estado de São Paulo. E o presidente Lula, quando criou a universidade lá, fez questão de separar, garantir que uma parte das vagas das universidades públicas federais fossem destinadas ao jovem da escola pública, e só da escola pública, não da escola privada, escola particular, e ao jovem negro. E a alegria que a gente vê de chegar naquela universidade, ver que é uma universidade que é a cara do povo brasileiro e a cara do nosso estado de São Paulo. Não é uma universidade só branca, não é uma universidade onde só está lá quem estudou nas melhores escolas particulares e tem dinheiro para isso. É assim que nós vamos incluindo a nossa população e é assim que nós vamos provocando uma forte mudança na nossa população. E nessas reuniões que a gente tem feito aqui no estado de São Paulo, o que a gente percebe? Sobretudo em relação à nossa juventude. Duas questões fundamentais. Primeiro, que a escola da rede pública estadual, chamada ensino médio, o pessoal chama de colegial, depois que a pessoa faz o ensino fundamental, virou uma escola que não faz sentido. A pessoa entra naquela escola, não vê sentido nenhum naquela escola de acordo com o que ele pensa fazer no futuro. O jovem está trabalhando, o jovem cada vez mais está conectado na internet, todo mundo só está no Facebook, tal de selfie agora, WhatsApp, Facebook já passou para trás. Facebook é coisa para velho. Agora é o WhatsApp, porque sabe qual é o drama do Facebook, viu, meu Deus? É porque quando o pai entra, o avô entra, tem que ficar sabendo o que o jovem está fazendo, porque o negócio agora é o WhatsApp. Agora é o WhatsApp, tirar foto, está conectado na internet, chega naquela escola, ensino médio, a aula como se fosse uma aula de um século atrás, de 100 anos atrás. Professor, eles criaram uma coisa absurda aqui, já velho, porque tem uma lei que proíbe entrar com o celular na sala de aula. Tem lei para isso, né? Se o aluno quiser ficar filmando, tirando fotos da fala do professor, ele não pode, está proibido, né? Ou seja, está totalmente fora do que é o contexto que o jovem espera hoje, da expectativa que ele tem. Por isso, você vai lá no ensino médio, que é o antigo colegial, metade dos jovens saem da escola antes de terminar o ano, não concluem os 3 anos, porque passa a perder sentido. Aí resolve trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa, às vezes trabalha durante o dia, vai procurar aula à noite de ensino noturno, e eu tenho conversado, não encontra vaga, ou às vezes encontra vaga, a aula à noite tem 5 aulas, o professor falta na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, e eles obrigam o jovem a ficar lá dentro da escola, trancado, esperando até a 5ª aula. Outro dia eu fui numa escola estadual, eu vi que não tinha porta no banheiro. Não tinha porta no banheiro. Um menino veio falar para mim e falou o seguinte: ô Padilha, um dia eu fiquei com diarreia, eu tive que nem ir na escola, porque se eu estivesse indo na escola, fosse usar o banheiro, o meu apelido ia virar diarreia o ano inteiro, ia ser um diarreia o ano inteiro. Aí a gente foi discutir com a diretora, ela falou assim: não, o governo do estado não manda mais dinheiro, Claudinho, para reformar a porta, foi quebrada uma reforma. Eu falei: mas qual que é a justificativa para isso? A diretora falou assim: não, é que o governador acha que se tiver porta no banheiro, os meninos vão fazer sexo dentro do banheiro, então o jeito que eles pensam de educar os jovens é não ter porta no banheiro. Então nós queremos mudar a realidade dessa escola do ensino médio. E eu estou convencido de uma coisa: você não vai mudar a realidade desse ensino médio, dos jovens de 14, de 15, 16 anos, oferecendo para ele uma escola que é do século passado. Então tem que ter dentro da escola internet, tem que ter dentro da escola as tecnologias, tem que trazer para a escola o mundo do trabalho, para ele ter perspectiva, entender que ele está ali, aprender, ver ali alguma perspectiva de futuro. Mas mais do que isso, você não vai melhorar essa escola pensando só em políticas de educação. Você tem que envolver nessa escola tudo aquilo que a juventude tem expectativa de ter como ação e como política. Isso significa ter cultura, isso significa ter esporte dentro da escola, isso significa ter saúde.